Estamos de volta, Panorama Tricolor número 186. Eu sou Marcos Vinícius Caldeira e ao meu lado Paulo Tiba. Estamos comentando aqui o nosso amado Tricolor em mais uma resenha que rola toda semana aqui no Panorama Tricolor. Tiba, vamos àquela hora que você mais gosta, que é o Jabá. Vamos pro Jabá então. Bom, esse final de semana eu vim de Volta Redonda, então mandar um abraço lá para minha família de Volta Redonda. E o Jabá oficial, que não pode faltar, que é um beijo para minha esposa. Obrigado aí por mais uma vez liberar o passe. É isso aí. É isso aí. Liberação do passe mais importante do Panorama. Bom, meu Jabá, primeiro beijo, meu amor, Mariana. Vamos comemorar o Dia dos Namorados juntos, né? Aquele deixa pra lá. Um beijo pro Paulo Vitor, meu filhão, vai fazer 6 meses no sábado. E meu primo, nosso diretor Vinícius Caldeira, que pede para anunciar o canal dele no YouTube, Vinícius Caldeira com U, V e C maiúsculo. E no sábado que vem, Grupo Cultural de Exaltação Samba Enredo, nós vamos tocar na minha amada, querida Portela, na roda de samba de enredo, que começa às 3 horas, com entrada a R$10. Eu sei que nós tricolores temos um compromisso, eu vou ter que tricolebar. Então é fogo para anunciar um evento onde tira tricolores da torcida, né? O evento começa às 3 e vai até às 7 e pouco, então quando estiver tocando lá vai estar rolando Fluminense e Grêmio. Infelizmente não por assistir só o segundo tempo, mas estamos lá na Portela, que eu tenho certeza que ano que vem seremos campeões, vamos buscar o que nos tiraram esse ano. É isso aí, então a gente vê vocês, quem puder ir, se vê lá na Portela, na quadra da Portela, sábado que vem às 3 horas. Bom, próximo jogo, como eu acabei de falar, no próprio sábado, no dia do evento da Portela. Infelizmente estarei ausente, tanto do estádio quanto da TV, vou ter que ficar tocando e acompanhando pelo celular. Quando eu toco no Tijuco, tem uma televisão perto, eu fico vendo o jogo, mas lá não tem. Consegue? Consigo. Pelo menos saber se foi gol ou se não foi. Então, Fluminense e Grêmio, o Grêmio é um dos sérios candidatos ao título, se bem que o Grêmio, aliás, Grêmio e Inter, todo ano são sérios candidatos ao título, né? Mas começaram muito bem. Forte, o Grêmio veio de uma vitória aos 49 do segundo tempo, né? O último chute foi lá, fez 1-0 contra a Ponte Preta, e o Inter perdeu por vitória, são os dois que estão aí, junto com o Corinthians, nas cabeças, né? Mas a gente vai pegar o Grêmio em Volta Redonda às 6h30. O que você espera do jogo, Tiba? Eu espero um jogo difícil, acho que agora que começa o campeonato, vai ser um grande teste para o Fluminense. Só lembrar uma coisa, antes de uma errata, pessoal, gostaria de pedir desculpa que no bloco anterior eu citei o jogador Marcelo, que também é um grande jogador. Eu não entendi nada não, deixei rolar. Só que é o Marcelo, lateral esquerdo. Na verdade, eu gostaria de falar do Wellington Nem. O Wellington Nem fez uma grande dupla com o Fred. Exatamente, um jogador desse que a gente está precisando. Mas enfim, contra o Grêmio, vai ser muito difícil, acho que o Grêmio vem forte. Eu tenho notado que os times têm jogado, alguns times, não são todos do Campeonato Brasileiro, mas eles têm jogado uma velocidade muito grande. Eu vi o jogo do Palmeiras anterior contra o Flamengo, foi um pedacinho, e são times que jogam muito rápido, que usam o preparo físico, e o Fluminense ainda está começando a melhorar nesse sentido. Então acho que vai ser um grande teste, e o Fluminense com certeza nesse jogo não tem que empatar, ele precisa dos 3 pontos. Como diria o nosso grande e eterno presidente Francisco Horta, é vencer ou vencer. Já era para ser vencer ou vencer, ainda mais quando a gente perdeu 2 pontos para o Santa Cruz em casa. Sim. Apesar do juiz, mas do juiz, justifica. E perdemos 2 pontos agora no meu ver contra a Chapecoense, em vez de ganhar 1. Então a gente tem que correr atrás, não pode pensar em perder de jeito nenhum. Se quiser disputar lá na frente, mais uma vez, né, contra a Chapecoense teve um lance duvidoso, que embora tenha sido, mas contra o Fluminense sempre mais. Eu tenho dúvida se fosse contra a Chapecoense, seria exatamente isso, com certeza. Agora, foi impedimento, estava impedido, né? Sim, então, foi muito pequeno, falando, contra alguns times deixam passar. Agora realmente o Grêmio é um time muito bem armado, marca muito, marca adiantado. O Roger tem se revelado um grande treinador, né? Uma nova geração aí. Com certeza. Tem o time na mão, vai ser uma pedreira, mas não tem jeito. Tem que jogar como se fosse o último jogo da vida para ganhar. Eu entraria com a mesma formação que entrou contra o Atlético Mineiro e contra o Chapecoense, Richarlison na frente com o Fred. Meio campo manteria o Douglas, mesmo se o PR tivesse condição. Acho que Elton Silva ainda está fora. E, enfim, o Giovani é um caso à parte, gente. Assim, eu perdi essa esperança. Eu não acho que ele é um cara ruim, mas ele joga em outro mundo, ele está em outro. No campo ele está em outra cabeça de outro mundo. Tem. Pois é, então. O Jonathan se firmou na direita, acho que é ele mesmo. Então. Enfim, o Wellington Matheus ainda não deve ter condição, não tem condição, porque tem que esperar a janela para ser legalizado.
Então acho que o time é esse que vai contra a Chapecoense. Eu só espero que o Levi, ao mexer, se o time estiver empatando ou perdendo, mexa para ganhar. Quem está disponível é o Maranhão, né? O Maranhão já estava no último jogo, Isso, tá? mas Assim. não sei se... Mas eu não entraria com ele num jogo... Não, ele tá com o Richarlison, com o Fred, assim, tem que tentar. Talvez um jogo enfim. mais à frente pode... Tem que ver como é que está o condicionamento do Scarpa, a gente vai ter uma semana para descansar, o que é bom, né? Então, nesse corre, nesse jogo, quarta, sábado, quarta final de semana. Scarpa que foi pra Tem uma Itália. semana. Acho que essa semana de coisa. Eu não queria tocar no assunto agora, não, porque tá muito embrionado. Não foi tirar passaporte, assim, agora tudo foi já vai voltar com terça-feira lá, enfim. Acho que é difícil segurar ele, o moleque tá jogando bem. Se for convocado para as Olimpíadas, vai ser mais uma vitrine, tenho certeza que ele vai arrebentar. Mas a gente espera que o torcedor que o diretor do Fluminense e o Scarpa segure pelo menos por mais um ano. Exatamente. Acho que o Scarpa pode aguentar um pouquinho mais e se consolidar mais no futebol brasileiro. Né? Mas você deixa um palpite para o Fluminense e Grêmio? Bom, é um jogo que me preocupa, mas claro, o palpite vai ser sempre a vitória. Acho que vai ser 2-1 para o Fluminense, claro. Para mim vai ser 2-0. Acho que a defesa do Fluminense não vai ser vazada dessa lógica, embora seja muito poderoso. Bom, é isso aí, então, sábado Fluminense e Grêmio. Hoje é terça-feira, né? Ontem comemorou-se a conquista do título da Copa do Brasil, né, de 2007. Sim, grande título. Foi no 6 de junho, né, de 2007. Uma conquista importante que recolocou o Fluminense no cenário nacional. Depois de anos e anos de sem título, o máximo que a gente tinha conseguido era ter chegado à final da Copa do Brasil em 92 e ter perdido no roubo, né, com o Inter, e também em 2005 a gente perdeu para o Paulista. E quando a gente fez um Campeonato Brasileiro muito bom também, em 95 a gente foi até a semifinal, né? Mas o Fluminense estava realmente no cenário nacional, estava precisando de um título de expressão e a gente conseguiu aquela Copa do Brasil, né? E aqui se lembra daquela conquista? Claro que lembro, exatamente como você falou, era um jejum muito grande, o Fluminense tinha expectativa. Hoje em dia a gente já disputou algumas, mas naquela época a gente tinha expectativa até de participar de Libertadores, não era algo muito comum do Fluminense participar. Eu lembro, eu estava numa churrascaria em Botafogo assistindo o jogo com o nosso querido Paulo Andel, e a gente viu o jogo lá e foi uma festa. Alguns jogadores que foram muito importantes naquela época, talvez a geração atual nem lembre deles, mas o Magrão, por exemplo, é um deles. Adriano Magrão. Apesar de não ser ídolo. Cracaço, mas ele foi fundamental naquele jogo, foi ele que fez o lançamento para o Roger, hoje o técnico do... Não, e fez o gol no primeiro jogo, estava 1-0 para o Figueirense, ele foi lá e fez o gol 1-1. E eu acho que foi uma injustiça muito grande da parte do Fluminense não ter continuado com ele para disputar os jogos, né? O ano seguinte disputar Libertadores, apesar de ter sido craque, mas era um jogador de equipe, um jogador de grupo muito importante. Então, assim, foi muita festa. Dali de Botafogo a gente já partiu para as Laranjeiras e lá ficamos comemorando. Daquela conquista eu me lembro a primeira coisa que foi, a gente, se não me engano, nosso técnico era João Santana, e o time estava mal e entrou o Renato Gaúcho. Isso, né? Renato. Dali o Renato Gaúcho realmente conseguiu dar uma dinâmica diferente ao time, né? O time passou a ganhar, empatar jogos, não perdeu mais, se eu não me engano, enfim. O Adriano Magrão foi fundamental, né? Como a zaga também estava muito boa, Thiago Silva e Luiz Alberto. O time era bom, né? A gente tinha o Júlio César na lateral esquerda, o meio campo tinha Arouca. Arouca estava lá. Estava no meio campo Cícero, Carlos Alberto. Tinha um cara que eu gostava muito, que já foi pro Fluminense já no final, acho que para mim foi um belo jogador de futebol, que era o Alex Dias. Né? Jogou nessa época já? Jogou, estava nesse time. Não fez gol nos últimos jogos decisivos, mas ele tinha uma técnica e fazia cada golaço. Sim, era um bom jogador. E era um excelente jogador. Né? Tinha o Cícero, que veio de peso, contrapeso do Soares. O Soares não vigou e quem vigou foi o Cícero. Né? E Fernando Henrique era o goleiro, se não me engano. Enfim, uma bela conquista, eu me lembro muito bem. Eu queria ir para Florianópolis, não pude ir por causa de trabalho. Me lembro até que eu assisti um jogo num barzinho, no Leblon, e só rapidinho tinha os gremistas lá, gremista por dois, que no mesmo dia tinha semifinal do Grêmio contra o Boca, ou final do Grêmio na Libertadores. Gremista marrento falando que ia assistir jogo lá, já tinha combinado com o dono do bar.
E aí eu falei pra ele, é bom você procurar outro lugar aqui, porque a gente vai ver aqui. No final a gente assistiu lá dentro. E depois fomos comemorar pela Cubal, não me lembro. Foi... Aí teve um jogo no dia seguinte. E no dia seguinte, fui para o aeroporto. Eu fui para o aeroporto receber o tio. Exatamente. O nosso diretor tinha 7, 8 anos, também, era moleque, levei ele. E a gente estava lá na... Realmente foi o recomeço de tudo, né? Porque depois fez aquela bela Libertadores. Isso, exatamente. E depois fomos campeonato, ou seja, ali foi uma reorganização total. Eu lembro do Renato Gaúcho totalmente marrento em cima do carro de bombeiro, mas ele merecia, né? Mereceu, porque realmente naquele campeonato ele teve o dedo dele, né? Esse aí, mais uma nota aqui, para finalizar, a gente está fazendo uma campanha para que a galera do Fluminense visite o Escurinho. O Escurinho foi um grande jogador do Fluminense num tempo áureo do Fluminense, na década de 50, 60 ali. Hoje está com 85 anos e não está precisando de ajuda, ele está bem assistido, está numa casa de repouso para idosos, né? Só que ele sofre, tem amnésia constante, mas ele se emociona muito quando as pessoas vão lá. Eu não tenho endereço aqui, mas está divulgado no Panorama, então quem puder fazer uma visita ao Escurinho, rolo que a diretoria do Fluminense também faça alguma coisa lá pelo Escurinho, porque foi um grande ídolo, um grande campeão, um grande jogador, sempre defendeu com muita garra as cores do Fluminense, e a gente faz esse apelo aqui. Então é isso, final de mais um Panorama Tricolor. Se Deus quiser, a gente vê na próxima segunda, comemorando a vitória contra o Grêmio. Com certeza. Até lá, gente. Valeu.